Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo a mais um Devô diário, né? Nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus para você, para que você venha ter entendimento, tenha revelação e tenha uma vida de devoção, uma vida diária de intimidade com Deus. Nós acreditamos que quando nós temos uma vida diária com Deus, Deus ele nos leva à posição original, a posição que Adão tinha quando Deus ia visitar ele na viração do dia e ele tinha um relacionamento com o Senhor. Aqui, nesse momento, nós estamos tendo um momento de intimidade com Deus, um momento de relacionamento com Ele. É você lendo e Ele falando com você, Ele falando no seu coração. Eu creio que quando você busca isso, cara, vem uma paz, vem amor, vem tranquilidade, né? Vem direcionamento daquilo que você tem que fazer. Deus, Ele fala com a gente. Deus ele vem e cura o nosso interior. Às vezes você está precisando de uma resposta e não sabe aonde encontrar. Cara, aqui está a resposta. Deus ele quer falar com você. Deus ele quer te dar um direcionamento. Deus ele quer te derramar paz. Deus ele quer, cara, ele quer fazer muito pela gente. Então ele pede só isso, para que você venha ter intimidade com ele. E vamos lá. João 18, né? Lembrando que no 17 Jesus orou por ele, Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou pelos futuros crentes, né? Então aqui nós vamos começar aqui a falar da prisão de Jesus até a crucificação, terminando no capítulo 21, a ressurreição. Então, começa aqui a via dolorosa do Senhor. E eu oro para você, eu oro com você, não para você, eu oro com você, porque também vou querer que Deus fale comigo também. Paizinho querido, eu oro para que seja o Senhor a ministrar, seja o Senhor a estar falando com a gente, que o Senhor venha com essa semente em nosso coração e essa semente venha dar fruto, Pai, frutos de 100, de 60 e 30 por um, que nós venhamos entender a sua vontade, que nós venhamos ser revelados de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós, que nós não venhamos se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que nós venhamos continuar te seguindo, Pai, que nosso foco seja o Senhor sempre, que o Senhor venha nos direcionar em tudo. Pai, fala conosco. Paizinho querido, nos dê respostas. Fala, Senhor Pai, a sua vontade, o seu querer para nossas vidas. Que o Senhor venha trazer paz para nosso coração. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus amado, refúgios. Queremos se refugiar no Senhor, Pai. É só assim que nós conseguimos ter paz. Eu só assim consigo ter paz, verdadeira paz com o Senhor. Se não tiver esse momento com o Senhor, se não tiver esse momento de intimidade, minha vida, meu dia não é completo, Pai. Eu preciso do Senhor, necessitamos da sua presença, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, bora lá? João 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Uma curiosidade, Cedron, o Vale de Cedron, na época de chuva, é cheio. Então, quando Jesus atravessou, não era época de chuva, então ali estava seco. E Jesus fala, e aqui começa assim, terminando de orar, né? Lembrando que no capítulo 17, Jesus orou por ele, orou pelos discípulos e orou por todos os crentes. Terminou essa oração, ele atravessou o vale de Cedron e entrou do outro lado, havia um olival, e ali ele ficou. Ora, no versículo 2, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Aqui é o Getsêmani, tá bom? Aqui é o Monte das Oliveiras. Então, nos livros de Mateus, de Lucas, mostra com detalhes, né, que Jesus orou, que Jesus pediu para passar esse cálice. Aqui não fala da oração de Jesus pedindo para Deus passar esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Mas foi aqui que isso aconteceu, tá bom? Então Judas ele conhecia esse lugar porque Jesus levava muitas vezes levava os discípulos dele para orar naquele lugar. Jesus buscava intimidade com Deus
e ensinava os discípulos a buscar essa intimidade com o Pai. No versículo 3, então Judas foi para o olival, Monte das Oliveiras, Getsêmani, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. O povo foi buscar Jesus, um homem, carpinteiro, que estava na cidade, estava sempre pregando nas sinagogas e nos templos. Levaram soldados armados para pegar Jesus. Judas estava ali como instrumento de Satanás, mas como instrumento de Deus também, para que fosse feita a vontade do Pai. Versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Ninguém nunca pegou Jesus de surpresa. Ninguém nunca pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus não fugiu disso. Jesus foi ao encontro deles. Ei, quem vocês estão procurando? E aí olha o que acontece no versículo 5 e 6. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. João, se você não sabe, João escreveu esse livro. E você não vê João falando ele aqui na primeira pessoa. Ele sempre fala na segunda pessoa. E o discípulo amado de Jesus, e Pedro estava com o discípulo, né? Então e era Judas, e era João. Então ele nem se fala, não fala da primeira pessoa, né? Ele fala sempre o discípulo, ele não coloca o seu nome lá, que ele estava lá presente. E ele sempre retrata a posição de Judas, ó. E Judas, o traidor, estava com ele. Você vê que João, ele coloca Judas, realmente, ele lembra onde estava Judas, né? A posição de traidor. No versículo 6, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram em terra. Olha só, quando viram Jesus, eles recuaram e caíram por terra. Eles estavam procurando ali um homem humilde, um camponês. E quando eles viram Jesus, reconheceram. Eu creio que eles não viram Jesus, o carpinteiro. Eles viram Jesus, o Filho de Deus. Quando eles viram Jesus, caíram por terra e se prostraram. E aí no versículo 7, eles reconheceram, né? Jesus, o Filho de Deus. Para mim, eles reconheceram. Aí novamente lhes perguntou, Jesus novamente lhes perguntou, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E aí no 8 ele fala, Jesus responde, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Jesus aqui se preocupou com os discípulos dele e pediu para que eles deixassem aqueles homens irem embora. Jesus, ele sempre e até hoje, ele está se preocupando com você, está se preocupando comigo. Por isso que quando nós começamos a se desviar do caminho de Deus, você pode ter certeza que sempre Jesus vai mandar alguém para fazer que você venha voltar para o caminho dele. Deus, ele quer que todos sejam salvos, até aqueles que conhecem a palavra. Então, vem profetas, vem sacerdotes, vem evangelistas, enviados de Deus para que você venha pegar e voltar para o caminho do Senhor. Para que você venha tirar as escamas dos olhos, né? As traves dos olhos, venha enxergar novamente e você venha para o caminho do Senhor. No 9, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me destes. Ele falou isso para Deus, né, na oração. Eu não perdi ninguém que o Senhor me deste. Cuidei de todos. Todos ali, menos aquele, né, que foi traído, traiu Jesus. Ele não perdeu ninguém, né? Todos aqueles que Deus confiou a responsabilidade nas mãos de Jesus, ele cuidou. E aí eles foram liberados. Mas sempre tem um, né, que apronta. Olha só o que Simão Pedro fez. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo sumo sacerdote,
decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? O que representa esse cálice? Representa sofrimento. Representa a ira de Deus. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, o que você está fazendo? É a vontade de Deus, cara. Se é a vontade de Deus, por que você está colocando as suas mãos? Quer pegar o cálice que foi designado a mim? Né? Aqui não fala, né? Mas os outros evangelhos mostram que Jesus, naquele momento, pegou a orelha de Malco e colou a orelha de Malco. O sumo sacerdote, que provavelmente estava com armado também, que estava ali querendo ver a morte de Jesus. Então, qual que era a atitude de qualquer um de nós aqui? Falar: bem feito, é isso mesmo, né? Bem feito para ele, quer pegar Jesus. Quem vai querer pegar Jesus aqui? Não, ninguém vai pegar Jesus, não, isso mesmo. Não, Jesus falar: guarda a espada, Pedro. Com a espada você fere, com a espada você vai ser ferido. Mas nós temos que mudar as armas. Muitas vezes nós temos atitudes mundanas, né? Fechar alguém porque alguém te fechou. Cara, que coisa mundana isso, né? Então, vem o Espírito Santo e puxa a nossa orelha. Ele puxa a minha orelha também, cara. Então, nós temos que mudar nossas ferramentas, nossas armas. Ou seja, nós temos que ser desarmados. E o Espírito Santo veio para te desarmar. A oração, jejum, a busca, a intimidade com Deus são as ferramentas, são as armas das disciplinas espirituais que Deus deixou para nós, para que nós venhamos entender qual é a nossa posição agora, a posição original, a posição de filho de Deus. Nós temos uma nova identidade. Qual é a identidade? Filhos de Deus. Nós somos nova pessoa. Nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. E o relacionamento com o Pai te leva à consciência dessa nova pessoa. É isso que nós estamos buscando e orando a Deus. Mude as ferramentas. Deixa o Espírito Santo agir dentro de você. No versículo 11, terminou, né? No versículo 11 aqui, ó. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? No versículo 12, aqui Jesus é levado a Anás, o título, né? Jesus é levado a Anás, sogro de Caifás. Anás era um sumo sacerdote, porém o povo considerava Anás. Mas quem era o sumo sacerdote do ano era Caifás. Então Anás era o sogro de Caifás. Olha no 12. Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. 14. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Caifás aqui, ele já tinha profetizado que Jesus teria que morrer pelo povo. Motivos políticos, motivo de status, né? Jesus estava dominando a região, todo mundo estava agora indo por essa doutrina que Jesus estava fazendo, o ensinamento de Jesus. Então, todo mundo estava indo pela onda de Jesus. E Caifás tinha isso na mente já, uma mente maligna. Ele queria matar Jesus. Caifás queria matar Jesus. Então, Judas só foi instrumento. O Caifás foi o cara que planejou tudo. Aí no versículo 15, eu vou virar aqui a minha página. Versículo 15, Pedro começa aqui a negar Jesus. Lembrando que Pedro foi aquele que falou que não deixaria Jesus, que tinha entendido tudo e que, cara, não negaria Jesus. E Jesus falou: você não está preparado, Pedrão. Você vai me negar, cara. Sabe por quê? Somente aqueles que são cheios do Espírito Santo conseguem falar não para o pecado. Somente aqueles que estão na pressão comigo conseguem... garotinho, se você não conseguiu largar o pecado ainda, se encha do Espírito Santo, né?
Porque o Espírito Santo te dá forças, ele te capacita, ele te dá o poder de falar não. O Espírito Santo que te dá esse poder. O poder que o Espírito Santo te dá, não é para curar, ele vai fazer isso, porque Deus quer que você faça. E é a vontade de Deus. O poder mesmo é a ousadia de você chegar assim no pecado e falar, não quero mais viver no pecado, vou largar. Vou largar cigarro, vou largar bebida, vou largar prostituição, né? Então, estou falando aqui porque Pedro, ele nega Jesus. Ele negou Jesus. Olha como começa a negação de Jesus com Pedro. Ó. Simão Pedro e outro discípulo, que era João, tá vendo aqui? Ó, outro discípulo. Aí João que escreveu essa carta. Ele nunca fala, Simão, Pedro e João, ou e eu, né? No caso aqui ele fala, outro discípulo estava seguindo Jesus, por ser conhecido como sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. João entrou no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar do lado de fora. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Olha a moça, que era a porteira da porta. A porteira da porta. Ela era serva, era escrava lá, permitiu que Pedro entrasse, porque João conhecia o sumo sacerdote. Então João tinha aquela intimidade com o sumo, e aí foi lá, o sumo, libera o Pedrão aí e tal. Aí a moça foi lá, liberou o Pedro. Assim que Pedro entrou, olha só, eu tô andando aqui, nem tô passando para vocês, olha só. Assim que Pedro entrou, no versículo 17, ela então perguntou a Pedro, você não é um discípulo desse homem? Ele respondeu, não sou. Primeiro desafio de Pedro foi a escrava. Não era nem sumo sacerdote, não era nem soldados, foi a escrava. E ele falou, não conheço. Qual o seu desafio? Como você está negando Jesus? Você está negando Jesus por causa de um vídeo de pornô? Você está negando Jesus porque umas fotos de nudes no seu celular? Você está negando Jesus por causa do sexo explícito? O sexo fora do casamento? Você está negando Jesus porque você não perdoa a sua irmã? Por que você está negando Jesus? Porque você não consegue liberar perdão por causa do seu orgulho? Por causa que você ama tanto um bem material? Eu amo tanto esse bem material, e se alguém tocar nesse bem material, cara, eu mato, fico de bico. É isso que está desviando você? Cara, é isso que está fazendo você tirar o foco de Jesus? Esse é o seu desafio? Né? Então, coloca aí. Tem tantas coisas aí que Jesus quer dar para nós, quer nos conceder, e aí ele não dá porque você não consegue falar não. Nós temos que colocar Deus acima de tudo. Nós temos que colocar. Isso não é só para pessoas que estão fora da igreja, não. Pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que estão fazendo de Deus uma prostituta. Tá indo tudo bem? Beleza. Deus, não tá indo tudo bem. Aí começa a orar, começa a buscar. Aí Deus começa a fazer. Aí para de orar, para de buscar, começa a se acomodar. E você só vem para a igreja, só vem buscar Deus somente para satisfazer a sua vontade ou conseguir aquilo que você quer. Uma hora a fonte não vai secar, porque Deus é infinito, né? Mas uma hora o Jesus volta aí e fala, você só queria a minha presença para conseguir as suas coisas, para conseguir status, né? Então, ainda há tempo. No versículo 18, fala mesmo. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Seria muito óbvio se Pedro não tivesse com eles ali, porque estava uma noite fria, né? E só tinha uma fogueira ali no meio. E aí imagine, todo mundo ali ia se aquecendo e Pedro longe. Eles iam desconfiar de Pedro, então ele ficou ali. No 19 temos o título aqui como sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. 20 e 21. Respondeu Jesus, eu falei abertamente ao mundo.
sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em segredo. Jesus ele não está negando o que ele ensinou, ele está negando que ele ensinou em segredo. Ele está falando, eu sempre ensinei e estava aberto para todo mundo. Todo mundo via eu ensinando. Não sei por que vocês estão aí falando que eu estava ensinando uma doutrina e estava tudo em segredo, fazendo uma seita. Não era seita. Eu estava pregando abertamente. Estava pregando abertamente. E no 21? No 21 ainda, eu estava aqui, né, no 21. Poxa vida. 18, 20 e 21 aqui, ó. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. E aí no 22. No 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto bateu-lhes no rosto. Isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Perguntou ele. Olha só, já a falta de respeito, né, de empatia, começou ali o espancamento. Jesus começou ali a receber já as porradas, já ele recebeu um tapão na cara, né? Então aí no 23 e 24, aí Jesus ele retruca. Eu disse algo errado? Eu disse algo de mal? Denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mão amarrada a Caifás, o sumo sacerdote. E aí no versículo 25, Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Então, quando Pedro negou Jesus, aí foi para a interrogar o sumo sacerdote interrogando Jesus. Agora deu uma pausa e agora volta de novo. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Diz assim no versículo 25: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Alguns, o livro de Mateus, de Lucas, ele fala que Jesus, o Pedro, é reconhecido pela forma que fala, pela forma que anda, né? Quando nós somos pego pelo Espírito Santo e Deus muda a nossa vida por completo, Deus muda o jeito de falar, Deus muda o jeito de andar, né? Então a sua atitude, o andar, não é eu andar assim e tal, eu minha veste, não. É as suas atitudes. Você vê a atitude da pessoa no momento de dificuldade, no momento que Satanás tenta tirar ela do foco, né? Envergonhar. Às vezes pessoas vêm te apontando, te julgando, e aí você tem uma atitude diferente e as pessoas reparam isso. Olha só como ele é educado, olha só como ele fala bem, olha só como ele né, tem uma atitude diferente e as pessoas reconhecem. Deus, quando vem e muda, ele muda por completo, ele muda toda a nossa identidade. No versículo 26. 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante, um galo cantou. Jesus já tinha proferido, já tinha profetizado que Pedro iria negar ele 3 vezes. E na terceira vez o galo ia cantar. E aconteceu. Aconteceu. E aí Pedro, né, em outros evangelhos, né, em outras cartas, livros, mostra que Pedro saiu chorando. Pedro saiu chorando, entristecido, porque realmente tinha negado Jesus. E ele amava Jesus. Talvez você ama Jesus, mas não consegue largar esse pecado, não consegue largar isso que tem te afligido, né? E Jesus pede para você confiar nele, confiar no Espírito Santo. Fala com ele, abra o seu coração, abra o seu entendimento, né? Denuncie você mesmo, denuncie você no meio da sua oração. Olha que Deus deu agora.
Quando você denuncia a sua carne, ele vem com cura, ele vem com libertação, ele vem sarando, né? Ele não te condena. Ele não te condena. Quando você se denuncia, quando você fala quem realmente você é, ele não te condena. Você tem a salvação. Vamos lá, continuar no versículo 28. Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Pretório é a casa do governante, tá bom? Já estava amanhecendo e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Jesus já tinha feito a ceia com seus discípulos na quinta-feira, mas lembrando, né, duas coisas que eu coloquei aqui para que vocês venham lembrar. É muito legal vocês lembrar. O pretório era a residência oficial do governante, beleza? Isso eu já falei para vocês. A contaminação se refere à entrada de um local, de um recinto gentílica. Então, ali, lembrando que o pretório, né, ali era a casa de Pilatos. Então, ali era a casa de um cara que era gentil, que não era judeu. Então, se um judeu entrasse ali, poderia sair de lá contaminado. E eles queriam participar do almoço. Eles queriam participar das outras refeições, das festas, porque a festa da Páscoa não é só um dia. Festa da Páscoa é 7 dias. Então, eles começaram a festejar e iria acabar só no domingão. Entendeu? Então, eles não quiseram entrar lá para não se contaminar, porque era a casa de um gentil. Então, era por causa disso. Então, era isso aí que eu queria deixar claro. Lembrando, né, que a festa da Páscoa dura 7 dias. E isso inclui várias refeições. Quis deixar isso para você entender aqui esse versículo. Beleza? 28 e o 29, não é mesmo? E aí no 30, responderam eles, se ele não fosse criminoso, então é no 29, desculpa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti. Na lei romana, Pilatos não viu nenhuma acusação. E aí Pilatos foi perguntar, por que vocês trouxeram ele aqui? Eu não vi nenhuma acusação. E aí eles, né, ironicamente, se eles não tivessem aqui, se Jesus não tivesse aqui, ele não teria crime algum, né? Se ele está aqui é porque ele é um criminoso. No versículo 31, Pilatos disse, levem-se e julguem-no conforme a lei de vocês. E aí ele continua aqui, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Pilatos então falou, ó, leve ele e julgue conforme a sua lei. E aí o que eles falaram? O que eles falaram? Ó, nós não temos direito de julgar, de executar ninguém. O que eles queriam? Eles queriam matar Jesus. Eles queriam só um aval ali, uma liberação de Pilatos. Pilatos, ó, pode matar? Pilatos, ó, pode matar. Eles iam matar Jesus. Eles só queriam isso. Eles não queriam um julgamento justo. Eles não queriam um julgamento justo. Jesus, ele foi injustiçado. Ele foi preso, condenado, sem pecado nenhum, sem fazer nenhum tipo de rebeldia, de infração, nada. Ele foi preso injustamente e morto injustamente. Olha no versículo 32. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Se os judeus levassem Jesus, qual que seria a morte? Seria morte de apedrejamento. Você pode ver aí, pessoas mortas no Antigo Testamento foram apedrejadas. E qual era a sentença daquela mulher lá que foi pega em adultério? Apedrejamento.
Então, a morte dos judeus, apedrejamento. E qual que era a morte dos romanos? Como que eles executavam as pessoas? Crucificado. Olha a soberania de Deus. A soberania de Deus aqui, mais uma vez. Ele ia morrer no madeiro. Então, olha o tipo de morte. Eu vou morrer pelos romanos. A morte dos romanos. Eu vou morrer crucificado. Olha só. Então, tudo que acontece na nossa vida, cara, é permissão de Deus. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos levar em um lugar assim, em uma posição muito maior do que essa que nós estamos. Então, para que isso venha acontecer, nós precisamos passar por essas situações e precisamos viver determinadas situações para fazer a vontade de Deus e chegar na posição e na estatura de homem, né, que Ele deseja nos dar algo maior, né? Então, por isso que nós estamos vivendo isso. Então, pare e reflita um pouquinho nisso que você está passando hoje. É permissão de Deus. Então, levante sua cabeça, vai para cima. Eu creio que a vitória é sua, em nome de Jesus. No 33 e 34. Pilatos, então, voltou para o pretório, para a casa dele, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Porque para Pilatos, ele não tinha acusação nenhuma. Então, quem estava falando isso? Era o povo deles. Então, e Pilatos queria liberar Jesus, cara. Ele não queria essa bucha aí, não. Ele queria logo que tudo fosse resolvido. Ainda mais porque não é a cultura dele, não era a etnia dele, né? O 35, respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? For o teu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Quem é você? Que é que você fez? Perguntou Pilatos. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falando que, eu tenho um reino, não negou, porém o meu reino não é esse, não está na terra. É um reino que, se eu te contar, você nem vai acreditar, você vai falar que eu estou zoando com sua cara. É Jesus falando com Pilatos, né? Então Jesus está falando aqui, meu reino, eu tenho um reino, mas não é esse, né? E as armas que eles têm não se compara às suas armas. Se realmente tivesse no meu reino, eu nem estaria aqui. E aí ele continua, em 37. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão, nasci para isto. Vim ao mundo para testemunhar a verdade dos que estão... para testemunhar a verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Eu coloquei aqui uns versículos do começo. Uns versículos do começo aqui, que eu vou falar para vocês rapidinho. Cadê, mano? Cadê? Versículo 37. Aqui, versículo 37. João 1,7. Olha que Jesus fala em João 7. Jesus veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio deles, todos os homens crescem. Jesus falando que ele veio para testemunhar e através dele muitos outros iriam crer. E aí no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e da verdade. E olha o que Pilatos falou, que é verdade. Que é a verdade? Foi ironia, não foi ironia? De fato, ele não queria saber. Ele só queria liberar aquele homem porque não viu acusação nenhuma nele e queria sair fora dali. E olha só o que ele falou. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele lhe disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Porque não era em relação à lei romana, não era ali em relação ao status romano, à doutrina romana, era dos judeus. Então era um assunto que eles deveriam se resolver entre eles, mas que ninguém poderia morrer.
E aí no versículo 39, contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E aí, ó o que eles falaram no 40. E eles, em respostas, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Um bandido. Eles quiseram um bandido em vez de Jesus. Sabe o que isso me faz entender? É que quando nós negamos Jesus, nós estamos preferindo um bandido. Nós estamos preferindo algo diferente da santidade, diferente da pureza, diferente daquilo que Jesus fez, do Filho de Deus. Nós negamos Jesus para nossas vontades, para nossos desejos, negamos a luz, negamos a paz, negamos a plenitude, a alegria verdadeira, né? E trocamos Jesus por um bandido. A gente fica triste ao ver Jesus, ao ver um homem sendo crucificado, sendo morto, né? Trocado por um bandido. E nós julgamos esses homens aqui que fizeram isso com Jesus. Mas quando nós negamos a obediência dele, quando nós negamos a vontade do Pai, estamos negando Jesus e estamos preferindo um bandido, estamos preferindo um mentiroso, estamos preferindo Satanás. Que você venha refletir nessa palavra, que você venha ter esse entendimento que mesmo Pedro andando com Jesus, ele negou. Mas teve o seu momento em que ele foi cheio do Espírito Santo e morreu por amor a ele. Então entenda, nós negamos Cristo. Eu neguei Cristo. Toda vez que eu erro, eu nego, mas Deus é misericordioso. Então peça perdão hoje. Largue tudo que você que está tirando você do foco, do caminho do Senhor e volta para Jesus. Volta para Ele. Eu creio em nome de Jesus que a sua vida vai ser muito melhor com a presença dEle, com a paz dEle, com a alegria dEle. E Pai, eu oro para que nós viemos superar os nossos desafios. Paizinho querido, que nós viemos derrotar o nosso eu, que nós viemos derrotar a nossa vontade, viemos decidir, Pai, te amar, que nós viemos decidir te obedecer, que nós viemos andar nos seus caminhos, Senhor. Pai, que nós viemos pegar a nossa cruz, que significa morte, e caminhar essa via dolorosa com o Senhor, Pai. Que nós viemos renunciar a todas as nossas vontades, todos os desejos da carne, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, Pai. E só o Seu Espírito consegue convencer, e que esse Espírito venha reinar nos nossos corações, que o Seu Espírito venha reinar no coração dessas pessoas. Paizinho querido, eu oro em nome de Jesus, Pai, que seja feita a sua vontade, que nós não viemos trocar o Senhor por qualquer tipo de pratos de manjares, que nós viemos, Pai, permanecer firmes, Pai, com rochas inabaláveis na sua presença, Pai. Que o Senhor seja o nosso alicerce, Pai. Que o Senhor seja a nossa luz, que o Senhor seja o testemunho, Pai, a ser seguido, Senhor. Que o Senhor venha trazer transformação de mente, que o Senhor venha nos renovar todos os dias. Precisamos do Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai. Ser o único, Senhor, a ser adorado, o único, Senhor, a ser exaltado, a ser glorificado. Na minha, na vida e na vida de todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica essa palavra, que Deus abençoe você. Espero você amanhã na Pressão dos Três. Você que ficou até agora nos ouvindo, eu vou colocar aqui uma musiquinha para nós. Bora curtir uma musiquinha aqui, né? É legal fechar com a música, né? Faz tempo que eu não toco uma música. Eu vou deixar essa música aqui para nós. Seu amor diante da cruz. Meu melhor amigo,
Jesus é o nosso melhor amigo. É o seu melhor amigo, cara. Cara, mesmo com os erros, ele continua de braços abertos. É só você agora ajoelhar, pedir perdão. Volta pra Jesus, mano. Volta pra Jesus, vamos juntos. E se acaso eu tropeçar, me segurará. Se cansar dos meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu.